estou muito feliz de estar aqui com essas 3 referências em saúde digital do país, que me orgulha muito. Apresentar inicialmente o Dr. Shao, que dispensa apresentações, mas o Dr. Shao é chefe da disciplina de telemedicina da USP, presidente da Associação e conselheiro brasileiro de telemedicina e Conselho Brasileiro de Telemedicina e Telesaúde, ABTMS. Cordioli, meu amigo Cordioli, diretor médico de obstetrícia do Grupo Santa Joana, conselheiro da Saúde Digital Brasil, SDB, e head de inovação da Docway. Paulo Lopes é especialista em saúde digital na RNP, secretário-geral da Sociedade Brasileira de Informática em Saúde, SBIS, e conselheiro suplente da Comunidade Científica e Tecnológica do Comitê Gestor da Internet no Brasil. Eu me chamo Felipe, sou coordenador do grupo de trabalho da ANAP, de saúde digital, e gerente médico de saúde digital aqui do Hospital Moinhos de Vento. Então, é um prazer enorme estar aqui, é um prazer enorme estar falando sobre esse tema com essas pessoas que, de fato, são referências no assunto aqui no Brasil. E a gente vai falar um pouco do impacto dos dispositivos e softwares médicos para o setor de saúde. E desde o início da medicina, a tecnologia vem desempenhando um papel importante no diagnóstico, tratamento e prevenção de saúde. Evoluiu muito tratamento, diagnóstico, prevenção, e cada vez evolui mais com o impacto que a tecnologia causa nesse tema. Desde o estetoscópio, o raio-x, a tecnologia ajuda os médicos e os profissionais de saúde a salvarem vidas, né? Só que, chovendo molhado também, falar que nessas últimas décadas o avanço da tecnologia é exponencial, a gente fica perdido com tanta coisa que acontece, softwares, dispositivos cada vez mais sofisticados e que estão alterando radicalmente o setor de saúde. A gente vai falar um pouco sobre isso. Não tem como a gente não falar da inteligência artificial, que eu acho que vai ser... Olha que todo ano a gente está falando que tem uma das principais coisas transformadoras do mundo, mas eu acho que nos próximos 1 ou 2 anos a gente vai ver uma transformação que a gente nunca viu e que a humanidade nunca viu, com o advento em massa da inteligência artificial, que já está se tornando cada vez mais aí nas nossas vidas. Hoje em dia, eu chego em casa, quando eu estou sozinho, abro uma garrafa de vinho, abro o chat GPT, eu não estou brincando, e começo a conversar com o chat GPT, bater papo sobre assuntos profissionais e pessoais. E isso faz com que a tecnologia seja usada para melhorar a eficiência do atendimento médico, reduzir custo, melhorar a precisão do diagnóstico, aquela famosa medicina 4P. Depois eu passar a palavra para o Cordioli para ele explicar um pouquinho mais para a gente sobre isso, mas como é que a gente pode juntar isso tudo, software, device, inteligência artificial, e ter uma medicina 4P. E eu quero depois que o Cordioli fale um pouco também, assistir a live que ele fez no Instagram. Agora o Cordioli está fazendo live no Instagram também. Falando um pouco de ChatGPT e da parte da humanização, eu achei bem bacana. Mas, enfim, eu vou começar para esquentar, querendo saber um pouco qual a ideia de vocês das instituições de saúde, porque quando a gente fala também em device, em software, a gente está falando muito em inovação, a gente está falando muito, talvez, em open innovation, em startups, em unificação de grandes empresas com startups. Como é que você acha da importância dessa integração entre o tema saúde digital e inovação no contexto de uma transformação digital? E dentro das instituições de saúde, ou seja, dentro do Ministério da Saúde, dentro das grandes instituições, sejam públicas ou privadas, governamentais ou não, se tem que haver essa unificação entre a saúde digital e a inovação. Isso acredito que a grande parte da inovação atualmente vai vir pela saúde digital. Vou começar com o Dr. Shao, por favor, Dr. Shao. Bom, a primeira coisa que você colocou, Felipe, é algo interessante. Vamos pensar que existe talvez 2 grandes categorias, ou até 3, sobre inovação. Uma é a inovação tecnológica, propriamente dita. Uma outra é inovação de solução e inovações de serviço. Talvez nós temos que olhar a palavra inovação de uma forma mais ampla. Do ponto de vista tecnológico, acho que nós vamos estar entrando numa fase exponencial em 2026, né? Quando o que nós achamos que é inovação hoje, ele se torna o dia a dia, né? Às vezes, eu lembro que em 2014 eu comecei a usar no dia a dia a impressão 3D, né? Porque nós temos o projeto do Homem Virtual, usava para produção de estrutura do corpo humano em impressão 3D e prótese sob medida.
E o pessoal me dizia, mas, Charles, você vive no mundo da ficção científica, isso não é possível de ser o cotidiano. Passado 8 anos, em 2022, ele virou exponencial. Se compra no Mercado Livre, em qualquer outro lugar, uma impressora 3D de filamento de baixo custo por R$ 2.500. Tá? Então, é muito importante nós vermos que existe a exponencialidade no momento que alcança um momento de, digamos, de fácil acesso. Para que isso aconteça, ele precisa ter um benefício. Quantas inovações que caem em desuso, porque ficou modismo. Eu diria que muitas inovações, muitas vezes, são modismos, né? Então, eu diria para você o seguinte, a inovação tem que estar agregado com uma estratégia. Deixa eu só provocar vocês também, a palavra saúde digital. E eu tenho provocado uma reflexão. Nós não estamos discutindo sobre saúde digital em confronto com a saúde. Talvez nós estejamos discutindo sobre o núcleo digital aplicado à saúde e que nós sintetizamos como a palavra saúde digital. Essas reflexões, ele é importante para dizer que nós não estamos criando dois mundos. Estamos acelerando o mundo da saúde ao incorporar um núcleo digital que aí envolve plataformas, envolve wearables, entre outros, e outras soluções, inteligência artificial, prontuário eletrônico, entre outros. A inovação tem que estar intrinsecamente ligado, digamos, no carro-chefe da saúde digital para reformular a saúde. Tanto que o Hospital das Clínicas também tem o Inova HC, que é a inovação para repensar como se potencializa o sistema de saúde usando as tecnologias de interligação. Tá? Então, sintetizando, tem que existir. Mas talvez eu só queria provocar um pensamento. Talvez nós tenhamos que criar inovações responsáveis e não inovações exclusivamente por empolgação. A inovação precisa ter uma boa base para ela avançar e o empreendedorismo estruturante. Quando nós estamos construindo, olhando para um novo ecossistema de saúde conectada, onde a saúde digital cria as infraestruturas para tornar a saúde ampliada como saúde conectada. Então, sou um defensor disso, inovação responsável com empreendedorismo estruturante. Felipe, me devolva a palavra. O Tchau falou uma coisa que eu tenho estudado também, que é essas avanços da tecnologia, que vai do pânico à utopia, né? Assim, quando até que tem uma tecnologia nova, é um pânico que ela vai causar. A gente viu isso um pouco na telemedicina lá atrás, a maioria daqui, ou todos daqui, né, receberam muita pancada lá no início da telemedicina. Era o pânico da utopia também, e eu sempre colocava assim, engraçado que naquela época eu falava assim, telemedicina não é nada. Quando a inteligência artificial vier com força, aí que a gente vai começar a discutir e aí que o medo talvez exista na comunidade, que é o que já está começando a acontecer. Paulo, o Tchau falou uma coisa interessante, é sobre saúde digital, e-health. O que você pensa sobre esse assunto? Como é que a gente pode evoluir nesse tema de saúde digital, no tema de e-health? Qual a diferença entre os dois? E como é que você pensa, o que você pensa sobre isso? Bom, essa é uma evolução conceitual, né? A própria Organização Mundial de Saúde, quando se referiu nas suas assembleias ao uso de tecnologias na área de saúde, primeiro ela começou a trabalhar com o tema de telesaúde, telemedicina, depois ela usou o tema e-health, já ali numa concepção do consumo de saúde por meios eletrônicos, né? E atualmente, aí teve um ínterim em que ela cita a tecnologia, mas do ponto de vista da necessidade de uma interoperabilidade, então surge a questão aí da importância de normas, e aí recentemente o último termo, né, utilizado pela Organização Mundial de Saúde é a saúde digital, mas aí tem um pulo do gato. Né? O que é diferente do e-saúde? Porque aqui se prevê que, pelo fato de nós termos esse conjunto de tecnologias, a gente não só consome, mas a gente transforma, que é isso que o Chau estava falando, a gente transforma a forma de olhar a saúde.
né? A gente cria novos modelos de negócio. A telemedicina é mais um modelo de negócio, mas vão surgir muitos outros modelos de negócio. Negócio aqui no sentido assim de processos, formas de dar acesso, formas de resolver o problema, formas de tratar o problema. Ou seja, desde a prevenção até a recuperação do paciente, nós vamos ter novos modelos em função do uso da tecnologia. Então, é isso que a Organização Mundial de Saúde revela quando muda o termo, né? Essa transformação. Então, é inerente da saúde digital à inovação, né? No sentido, como inclusive o Shaw falou, não é uma substituição, né? É quando for possível, né, certo? As tecnologias vão propor novos modelos de atuação. Então, esse é um lado, né? Agora, vamos para as preocupações. As preocupações, né, relacionadas a esse tema, a gente fala assim, de dispositivos e software, né? Nós temos que lembrar que, basicamente, hoje, o hardware ele é o mesmo para qualquer dispositivo, do grande ao pequeno, do dispositivo ao computador. Então, na realidade, o que manda mesmo é o software. Por mais que eu tenha novos sensores, ou onde colocar novos sensores, o que faz daquele dispositivo importante é o software. E aí a gente começa, então, a trabalhar com o conceito. Mas o que é o software do ponto de vista da saúde? Nós temos diversos, mas o que nós temos que prestar atenção nesse contexto de transformação, como o Shaw falou, que é também necessário que a gente incorpore isso de maneira segura, são os dispositivos ou os softwares que levam a uma tomada de decisão por parte dos profissionais da área de saúde. É esse, eu acho, o escopo desta discussão aqui. Nós não estamos falando de toda a possibilidade de software e dispositivos que estão sendo criados, e são milhares, milhões que talvez a gente tenha hoje nas plataformas, tá certo? E que vão continuar existindo, vai ter um ecossistema muito rico de startups, de empreendedores, que cada vez criam mais dispositivos. Mas do ponto de vista dessa segurança, né, que é necessária para o paciente, a gente precisa olhar, então, esses software dispositivos, basicamente softwares, tá, que são utilizados do ponto de vista de uma tomada de decisão, ou para um diagnóstico, ou para um planejamento, ou para um tratamento, ou a mesma recuperação. Então, esses que eu acho que a gente tem que ter um olhar, né, de inovação, mas uma inovação segura. Daí a importância, né, nesse cenário, de a gente desenvolver o conceito de uma avaliação de tecnologias em saúde, né? Ou seja, não basta criar, nós precisamos verificar cientificamente se aquela inovação ela realmente está transformando o processo de saúde de uma maneira segura. E é isso que às vezes falta um pouco no entendimento. Lógico que isso está se agravando ainda mais, né, pela casamento que existe entre a telemedicina e a inteligência artificial. A telemedicina inerentemente eletrônica, digital, né, ela rapidamente vai gerar ela mesma muitos dados, muita informação que podem ser utilizados para a própria definição de dispositivos inteligentes, né, dessa inteligência artificial. Então, há um casamento muito grande entre o avanço da telemedicina e a inteligência artificial, mas, repito, é muito importante que a gente faça esse avanço de um ponto de vista de primeiro, uma avaliação, né, de dados científicos que permita o uso adequado à incorporação tecnológica e depois um processo de certificação também. Nós precisamos ter métodos que certifiquem que as melhores práticas estão sendo utilizadas, tanto no desenvolvimento quanto na utilização desses dispositivos e desses softwares. Cordioli, eu vou pegar esse gancho que o Paulo fez, porque eu te admiro muito, eu considero você uma das referências que eu tenho, que você consegue alinhar uma prática médica, né, de perfeição, você atua ainda, você estava numa cirurgia agora, inclusive, com esse processo de inovação, de saúde digital, sempre pensando novo, pensando diferente. Só que eu vejo uma diferença entre a grande maioria das pessoas, que é o processo de inovação está do lado e tem um abismo entre a academia, entre o processo científico, né? E isso me preocupa muito de entender, tá bom, esse software faz isso, tudo bem, ele está aprovado, enfim, ele faz isso pelo FDA, ou enfim, Anvisa. Só que esse software, ele entrega de fato
o que ele está se propondo a entregar, quando você vai fazer uma medicação no paciente, você passou por uma série de estudos científicos, e aquela medicação ela é aprovada e ela, de fato, ela faz aquilo que ela se diz fazer. Pelo menos a gente acha que sim. Mas nos casos de software médicos, ou startups, ou devices, ele pode ser aprovado, mas você não sabe qual é o impacto daquilo no resultado do paciente. Isso que a gente está falando é grave, porque os softwares se propõem a melhorar a qualidade de vida, a reduzir mortalidade, a diminuir intercorrências. Como a gente alinha isso entre o processo de inovação, que ele tem que ser muito ágil, mas também com a academia, que ela precisa provar para aquilo entrar em prática? Inovação tem um grande apelo para saúde digital, e eu vou direto ao ponto, porque falar saúde digital é sexy, né? Porque lembra que você pousa meio de Elon Musk, né? Meio diferentão, inteligentão, e todo mundo... O que eu sinto muitas vezes, esse pessoal que vem propondo muitas coisas, às vezes, é que eles querem inventar algo, vender para alguém e sair contando história, né? Mas a grande coisa, quando a gente fala de inovação por essência, você quer resolver um problema. Você tem um problema e você não está conseguindo resolver ou está resolvendo mal do jeito A e você precisa inventar uma outra solução para resolver melhor. Então, eu sempre, quando eu estou entrevistando alguém que está me colocando uma inovação ou uma startup, avaliando uma tecnologia, eu faço a pergunta, mas qual o problema que você quer resolver? A gente tem que se apaixonar não pela tecnologia, mas pelo problema que a gente quer resolver. Porque, às vezes, o digital pode ser um caminho, sim, a saúde digital pode ser um caminho para resolver esse problema. O paciente, ele sai do ponto A para chegar no ponto B, existe uma jornada. Quanto menos fricção eu tiver nessa jornada, mais rápido ele chegar do ponto A para o ponto B, maior a chance de sucesso, melhor a experiência, eu vou ter, o paciente vai ser mais fiel ao meu tratamento, né? Eu vou aumentar a aderência do paciente ao tratamento. Então, usar ferramentas digitais é uma possibilidade, mas eu posso usar outras ferramentas. Então, inovação não é igual a saúde digital. Inovação é igual a resolver problemas. Saúde digital pode ser uma ferramenta, tá? E é interessante falar de saúde digital, às vezes, porque que o professor Schau falou, você agrega pessoas e recursos que sabem usar ferramentas digitais para resolver problemas, né? Então, é legal você ter um time de saúde digital. E eu falo, às vezes as pessoas ficam chateadas, principalmente quem é de TI fica chateado, nem sempre o engenheiro de TI, da TI tradicional, é o cara da TI que vai fazer inovação, né? Porque o mindset é diferente, né? O mindset é diferente. Então, você precisa ter pessoas especializadas em inovação, em criação de produtos. Por quê? Quando a gente está fazendo uma inovação, o primeiro D, são 6 Ds, entre você começar a inovar e você ter a democratização lá no final. O primeiro D é da decepção. Você começa, inteligência artificial, por exemplo, no começo a gente usava, mas chega na conclusão, a gente fala isso, mas não adianta muita coisa, vai precisar do humano do mesmo jeito. Mas depois que você passa o D e você tem a disrupção, e a gente está nesse momento da disrupção, né? A coisa dispara lá para cima. Então, nesse sentido, eu vejo sim que a gente está embarcando ferramentas digitais para resolver problemas que nós temos cronicamente. No começo a gente teve muita decepção e agora a gente está entrando na época de nos apropriarmos dessa ferramenta. E o caminho, gente, para a gente evitar que a decepção cause dano do paciente é realmente fazer a inovação estruturada. Na minha história, nesse sentido, eu tive a oportunidade de testar vários gadgets e a gente sempre publica, por exemplo, um gadget que a gente utilizou, eu tenho essa publicação, da sensibilidade e especificidade, valor preditivo positivo, valor preditivo negativo do software, que estava querendo dizer se o paciente tinha baixa saturação ou não, usando só a câmera do celular, né? Então, só a câmera do celular para ele fazer um check-up de saúde. Ok, ele faz isso, ele fala que faz, ok, mas vamos testar? Como é que você testa? Qual que é o padrão ouro? É o oxímetro? Ok. Ele dá uma sugestão de oxigenação, eu vou lá e meço. E aí você cria sensibilidade e especificidade. No caso, a gente viu que não era uma sensibilidade e especificidade que a gente achava seguro para embarcar. Então, nesse sentido, ter responsabilidade para que essa inovação, esse gadget não cause dano, é muito importante. E usando um exemplo clássico, que eu acho que é muito importante, é a questão do smartwatch, né, da Apple. E eles foram muito felizes, né? Por mais que isso daqui você tenha um eletrocardiograma de 2 derivações, né, ele só fala assim, eu só vejo fibrilação atrial, eu não vou ver infarto. Eles focaram. E o grande segredo, eu acho,
de um gadget, um smartwatch, alguma coisa que você vai embarcar, é você focar naquilo que você quer resolver. Não, eu vou ver se está tendo fibrilação, ponto final. Né? E aí você vai desenvolvendo, vai agregando outras coisas depois. Então, dito isso, eu passo a palavra. Quando pegando esse gancho também, então, doutor Shaw, como é que esses dispositivos, esses softwares, eles estão, de fato, mudando a forma com que os pacientes são tratados e monitorados? Com exemplos práticos, né? A gente vê falando muito, mas o que de fato está acontecendo atualmente? E já emendo uma pergunta assim, como é que a gente regula esse mercado, né? Como é que a gente pode fazer para regular esse mercado? Bom, eu vou pegar continuidade com alguns pensamentos do Eduardo e do Paulo. A primeira coisa, então, o dispositivo em si tem menos valor do que o conjunto. Eu vou dar um exemplo. Telemedicina e telesaúde não é teleconsulta. Qual é o grande poder da telemedicina e telesaúde? Linhas de cuidado. Nós cuidamos de uma pessoa ao longo do tempo. E aí sim, você diz, esse dispositivo, qual que é a capacidade que ele nos fornece? Inclusive, o Eduardo Codiol falou sobre a jornada do cuidado. Então, nós temos que dizer, queremos melhorar a humanização com a linha de cuidado. Aí sim, ele funciona. Eu vou dar um exemplo. Um smartwatch que detecta arritmia, em geral, gera mais ansiedade do que um benefício. Porém, se você tem um relógio que detecta arritmia para pessoas acima de 60 anos, que tem diagnóstico de insuficiência cardíaca, e quando ele detecta, essa pessoa já tem uma intervenção clínica, reduz em 35% os indicadores de internação hospitalar. Então, é nessa forma que nós temos que falar, não é o smartwatch que agora detecta arritmia, porque muitas vezes a arritmia ocorre, mas ele é compensado fisiologicamente. E as pessoas ficam se vangloriando que ele faz detecção de arritmia e gera mais ansiedade do que benefício, né? Alguns relógios inteligentes podem ter uma falha de até 10% na sua detecção, exemplo de oximetria. Aí, de repente, vem, você está com oximetria de 88. Aí a pessoa fica desesperada. Mas calma, é uma referência. Então, eu acho que é importante, no Brasil, nós temos que ver algumas coisas. A tecnologia em si não assume responsabilidade. Ele delega a responsabilidade ao profissional. Felipe, só para aproveitar, porque na semana passada eu estava falando na Academia Nacional de Medicina sobre ChatGPT. E o maior medo é, vai substituir o médico? Aí eu falo, ChatGPT, de quem é a responsabilidade se você me responde errado? E adivinhe qual é a resposta dele? Eu sou apenas um algoritmo. Tento fazer o melhor possível dentro do que me foi ensinado. O diagnóstico é da competência médica e dos profissionais de saúde. Eu apenas faço uma orientação. Por que eu quis dizer para vocês isso? ChatGPT é uma ferramenta, mas a própria ferramenta delega a responsabilidade ao profissional. A mesma coisa com os devices, com o software, com tudo. Nós temos que colocar que eles são muito importantes como uma linha de referência para uma linha de cuidado planejado. E ele aumenta a capacidade, provavelmente o médico se torna médico conectado, você vê que eu uso muito essa expressão, nós queremos médico conectado, queremos a saúde conectada, porque ele se integra com a área tecnológica digital, e a inteligência artificial, aí eu faço a pergunta para o ChatGPT. Se você não consegue acertar 100%, para que eu uso você? Né? Porque ele tem um indicador de erro de uns 8 a 10% também na precisão. Bom, você tem que entender que eu sirvo para construir o início de um pensamento. Eu ajudo vocês a construírem
na verdade, um direcionamento a uma pesquisa de qualidade. E aí só quero dizer o seguinte, não olhem para a inovação como algo resolutivo. Olhem como as inovações tecnológicas, sejam em termos de software, seja em termos de hardware, como mais uma parte de ferramenta que fará parte da linha de cuidado e de planejamento de cuidado, exemplo, um telemonitoramento, que é onde nós queremos ter um valor final, qualidade de vida, redução de doença, redução de sinistro, mas isso tem que ser interligado com um planejamento do que o sistema que nós queremos oferecer como sistema de saúde. Só para apimentar aqui essa discussão do chat, Paulo, o que você acha? Eu, assim, você como engenheiro, né? A tecnologia, do ChatGPT, por exemplo, ela está iniciando agora a passos larguíssimos, exponencialmente falando. Me parece normal que a primeira resposta seja essa, né? Eu vou contar um caso rápido aqui. Eu estava no South Summit, numa palestra no South Summit, num painel também, e aí um dos caras estava comigo na palestra, no final ele falou, era sobre saúde mental. E aí no final ele falou assim, eu tenho uma dificuldade enorme com meu filho, dele fazer outras coisas que não ficar só no computador. Já tentei de tudo, e eu sou meio bravo, já tentei, minha esposa tentou e tal, não conseguimos de forma nenhuma, já puni, já não puni, já premiei, já não fiz nada. Aí ele falou assim, eu sentei um dia, falei assim, calma aí, abri o computador, botei no ChatGPT e contei uma história para o ChatGPT, olha, eu sou pai do fulano, tem tantos anos, estou com essa dificuldade assim, 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 o que eu devo fazer? Bom, vou resumir a história aqui. Ele triangulou um papo entre ele e o filho dele, o ChatGPT, no computador que o filho dele usa. Ele falou que a partir daí o ChatGPT fez uma planilha de atividades para ele, quais são os momentos que ele tinha que fazer exercício, estudar, não sei o que, lá, e o filho dele está seguindo fielmente aquilo. Aí eu fiquei me perguntando assim, será que a tecnologia não vai evoluir o suficiente para, de fato, ela te dar respostas perfeitas ou quase perfeitas, porque nem eu, nem nenhum daqui tem respostas perfeitas, então é normal ela não dar respostas perfeitas. E será que essa nova geração, por ela estar mais acostumada com a tecnologia do que com outra coisa, ela não vai triangular muito mais uma confiança da tecnologia do que a gente aqui, que não está nessa geração, apesar de eu ser muito novo, todos aqui somos, mas que temos mais dificuldade? O que você pensa em relação a isso, Paulo? Essa pergunta não foi combinada, então desculpa ter te jogado essa bomba aí. Vamos ver se eu consigo usar a minha capacidade de engenharia para conectar os pontos aí. Esse caso que você me faz lembrar, na realidade, isso é muito constante, né? Na sociedade, na humanidade, né? A inserção de tecnologias e aqueles que usam mais ou menos. Mas o fato de nós termos uma geração... E aí eu já passei por essa situação, né? O fato, quando eu trabalhava na Escola Paulista de Medicina, com o professor Daniel Siguli, nos cursos, né, de formação da graduação, por anos a gente introduziu, até muito à frente do tempo, talvez, né, as questões da informática em saúde para os alunos da medicina, os alunos de graduação em saúde. E a gente foi vendo ao longo do tempo que os alunos já vinham com uma capacidade de consumir tecnologia da informação, mas eles não vinham com a capacidade de selecionar a melhor forma de utilizar aquela tecnologia, porque isso depende de uma formação, e junto com a tecnologia você traz outros desafios éticos, outras concepções críticas, né, dos limites da tecnologia. Aí eu vou usar o meu conhecimento como engenheiro. Minha principal lição, talvez o Chau já tenha ouvido essa história, Cordioli também, a minha principal lição como engenheiro, o importante não é aquilo que você faz, mas saber o limite daquilo que você faz. Tudo tem limite. E conhecer esse limite ao construir uma ponte, ao construir um ChatGPT, ou melhor dizendo, um sistema de apoio à decisão, a gente tem que saber quais são os limites. Daí a importância da avaliação técnica, né, de conhecer esses limites, até onde você pode ir. Isso é importante até mesmo para você empurrar essa fronteira para frente. Se você não sabe o limite, você não sabe aonde que você tem que investir recursos para melhorar aquele sistema. Então, no caso dos alunos aí, é importante não só dominar a tecnologia, mas ter esta visão, né, que é uma visão que, inclusive, está na base da definição de telemedicina da OMS. Você só faz telemedicina
se você tem uma informação válida. E o que é uma informação válida? Isso vai depender do contexto. Portanto, o profissional tem que estar capacitado a saber o limite daquilo que ele está fazendo em função da tecnologia que está usando, né? Ou de um estetoscópio, ou de um bisturi, ou de um medicamento. É isso, né, esse conjunto de informações, uma formação sólida que vai permitir que ele use, né, adequadamente as diversas tecnologias que têm surgido na área de saúde. E aí, voltando um pouquinho, que eu acho que o Cordioli mencionou, né, da importância, né, de tanto do pessoal da área de TI, como também o pessoal da área de saúde, saber o que está fazendo. Então, nós estamos entrando numa área de conhecimento, que é uma área de conhecimento específico, né? Não é simplesmente o profissional de saúde usar uma tecnologia, ou o profissional de tecnologia aplicar seu conhecimento para a área de saúde. Tem um conhecimento específico com métodos que precisam ser desenvolvidos. A gente precisa ter essa área de conhecimento. Não todo mundo, mas algumas pessoas com conhecimento específico para fazer avançar, né? Se a gente pensar na figura de um balão, né, é importante a gente inflar esse balão, sem que a gente estoure o balão, porque aí acaba a brincadeira. Para isso, a gente tem que ter alguns tipos de profissionais que é uma área de conhecimento específico. É isso, por exemplo, que a Sociedade Brasileira de Informática e Saúde acabou de publicar, acho que ontem, já foi colocado no site da SBIS, né, um referencial de competência dessa área. Por quê? É isso que a gente precisa ter hoje nas graduações, né? A gente precisa ter preceptores preparados a receber esses alunos da graduação, para prepará-los, eles que são inerentemente tecnológicos, mas que precisam dessa cultura, né, desse conhecimento técnico, científico específico, para poder usar adequadamente as ferramentas e saber o limite do que elas estão usando. Tá? Fizeram duas perguntas sobre esse tema aqui, eu acho que eu já vou passar para você. ChatGPT parece que começou com o Cláudio Santos, com o D da democratização ao ser liberado na web. Vocês acham que a sociedade corre risco de ficar refém disso? E quando essa tecnologia se achar 100% de certeza, subirá ao patamar do além da democracia e inclusive da vontade das Big Techs? E 2, será que é saudável nas relações humanas? E eu vi que você fez uma live que falou sobre isso um pouco, eu participei um pouquinho. A resolução de problemas oferecidos pela IA, será que isso é saudável? Será que não estamos perdendo a capacidade de pensar? Vou começar... Vamos lá. Eu vou falar para você uma coisa. Eu vou falar em inglês. É uma frase que porque em inglês, porque combina, né? The problem is not the toy, it's the boy. O problema não é o brinquedo, é quem manipula o brinquedo, né? O que a gente tem que ter medo não é da inteligência artificial. A gente tem que ter medo justamente, como ele terminou, do emburrecimento humano, né? Veja, tudo bem, existe inteligência artificial, mas defina para mim inteligência humana. O que é inteligência humana? Né? Defina para mim a sua capacidade. Você já chegou em 100% da capacidade? Sabe como é que eu vejo o ChatGPT e como eu uso? Né? Não o ChatGPT ou qualquer outra ferramenta de inteligência artificial. Já experimentei o Bard e assim por diante. É você ampliar a sua capacidade humana de raciocínio, ampliar a sua capacidade humana de raciocínio, de produtividade. Tá? Então, e eu acho que toda vez que a gente está fácil, é uma disrupção, que a gente está chegando no momento da disrupção, você tem dois tipos de reação humanas básicas. Tem 3 tipos. A pessoa que finge que não é com ela, tá? Não vou nem olhar isso, porque tem a pessoa que vai falar contra, e tem a pessoa que vai surfar a onda. Eu acho que diante de uma ferramenta altamente disruptiva, que amplia a capacidade humana de raciocínio, o professor Shaw falou bem, ele é apenas uma ferramenta. A decisão final ainda é do humano. Eu acho que por muito tempo ainda vai ser. Né? Você, como a Itália fez, que proibiu o uso do ChatGPT, né? Você bloqueou o IP da ferramenta, você pode estar atrapalhando as pessoas no seu país, porque você está tirando deles uma ferramenta que dá produtividade, enquanto o país do lado vai ter, ele pode se tornar mais produtivo. O humano pode chegar em lugares melhores usando aquela ferramenta. E tem outra coisa também. Quando você bloqueia algo, senhores, no mundo da tecnologia, é muito fácil pular o bloqueio.
Não tem um contrabando, que você contrabandeia coisas pela fronteira. Contrabandear coisas digitais é muito simples. Você liga uma VPN. E aí, quem sabe um pouquinho de informática, liga a VPN, ele acessa qualquer ferramenta de qualquer país, onde ele quiser, né? Então, muito cuidado com ações restritivas. Muito cuidado. E a gente tem que entender, às vezes, o porquê que a pessoa está buscando uma solução digital, né? E aquela coisa da jornada. Primeiro, foque no problema que você quer resolver. Você pode usar a inteligência artificial ou pode usar outra coisa. A gente estava falando disso antes de começar, né, fazendo aquele aquecimento, e a gente estava falando justamente de gadgets, dispositivos que podem fazer um autodiagnóstico. E eu estava comentando no meu caso pessoal, eu tenho presbiopia, né? E eu estava perdendo a minha acuidade visual esses dias, eu precisava renovar a receita dos meus óculos, porque fazia 3 anos que eu não ia no meu amigo oftalmologista. Só que eu trabalho todo dia das 5h30 da manhã até 9h30 da noite. E a minha oftalmologista, colega da minha turma, ela não atende 10 horas da noite, não atende 5 horas da manhã, né? E aí eu não estava conseguindo achar um buraco para conseguir passar com ela. E eu tinha ido para Las Vegas, eu tinha conhecido o iQui, que foi lançado, tem a aprovação da FDA, que é um dispositivo, que por $179, que é a versão mais cara, tudo, chega em casa, ele faz exame de astigmatismo, faz acuidade visual, exame oftalmológico praticamente completo, e você tem a prescrição do seu óculos, né? $179. Juro que eu quase comprei, e eu vou trazer para mim, para eu testar e eu poder usar, mas eu não fiz isso, porque o que eu fiz? Liguei, como é que eu resolvi a minha dor? A minha oftalmologista me atendeu de sábado, né, porque é minha amiga, colega de turma. Mas sabe que custou mais caro para mim do que eu importar a ferramenta? Porque como ela abriu uma exceção para mim, bacana, aí eu comprei um belo de um vinho, uma cesta de presente para ela, isso é o mais caro que a ferramenta. Mas qual que era a minha dor? Eu não tenho horário para resolver. Será que o sistema tradicional, se conseguir resolver os problemas do paciente, ele vai deixar de procurar uma solução para resolver aquela dor que ele não está achando? Estou falando assim, daquela dor que alguns médicos têm, poxa, eu estou sendo abandonado, estou sendo trocado por uma outra solução. Talvez você está sendo trocado porque você não está conseguindo resolver o problema do seu paciente. E nesse sentido, o uso de dispositivos digitais ele pode resolver com responsabilidade várias dores, que é justamente aquela coisa que a gente estava falando também de doenças crônicas, né? O grande problema é que como a gente faz aderência de paciente crônico, falando agora de hipertensão, falando de diabetes, que você vai resolver, se você resolver o problema da hipertensão e da diabetes, né, professor Schau, você resolve 60% do problema de doença crônica, 60% a 70% dos problemas, né? A melhor forma de você fazer é você fazer uma monitorização contínua. Quando, como e onde o paciente quiser que você esteja, de forma contínua. A única forma de você monitorar continuamente é o paciente ser monitorado sem precisar fazer muita força, é uma seamless. Tá? Então, você, por exemplo, tem um smartwatch que ele é a glicemia em tempo real e ele está pré-setado para dar alarmes se aquela glicemia ou aquela presunção de glicemia estiver acima ou abaixo, né? Eu tenho certeza que o cuidado à diabetes vai ser muito melhor do que a gente faz hoje, né? E aí você pode ter a inteligência artificial por trás, já dando até a sugestão da dose de insulina. Por que não? Baseado no input que você dá, olha, eu estou usando tanto, e baseado na sua glicemia atual, ele pode fazer umas perguntas, mas o que você comeu, por exemplo? Ontem mesmo, eu estava com uma paciente no consultório que ela estava tinha aumentado a dose de insulina dela, né? E ela ia aumentar outra vez. Eu falei, antes de aumentar, o que você está comendo à noite? Tal. Como melhorou minha glicemia? O que ela achou? Melhorou porque eu comecei a usar insulina. O que ela começou a fazer? Começou a comer mais, né? Por quê? Todo mundo que tem diabetes e um pouquinho forte gosta de comer, né? E aí ele vai regulando a comida. Aí ele melhora a glicemia, o que ele faz? Come mais. Então, antes de prescrever, você tem que fazer uma pergunta, mas o que você está comendo? Então, se você regula a máquina para fazer essas perguntas, e a própria máquina pode sugerir para você, olha, você me contou isso, é melhor você reduzir, você pode sim ter respostas e esse cuidado contínuo. Agora, essa paciente ficou 2 semanas com uma glicemia alterada até passar comigo. Eu consigo dar todo dia na vida dessa paciente? Não, mas se ela tiver o apoio e puder ter esse aconselhamento diário, eu tenho certeza que a hemoglobina glicada dela vai ser menor do que um grupo
controle, eu tenho certeza que o desfecho na gestação, que é o meu caso, né, ela vai ter menos macrosomia, mais parto normal, menos pré-eclâmpsia, se esse controle for diário. Porque nós não conseguirmos estar presente na vida dos nossos pacientes o tempo inteiro. Mas a inteligência artificial, os gadgets podem fazer pode ser um avatar da minha presença e selecionar quais casos devem vir comigo. Olha, tem que marcar retorno, marque retorno. Então, é tudo uma questão de parametrização. Nós vamos usar os gadgets para ampliar a nossa capacidade humana e não diminuir, mas depende de quem parametriza o sistema, quem usa o brinquedo. É isso, voltando no começo, depende. The problem is not the toy, is the boy. Dr. Chao, vou trazer por um assunto que o senhor gosta muito. Eu, durante a pandemia, o Cordioli falou em conexão dos devices, inteligência artificial, que a gente poderia fazer muito mais coisas. Durante a pandemia, eu engordei 10 quilos. E a minha Alexa sabia, ela só não foi proativa, porque minha balança está conectada na Alexa, meu relógio está conectado na balança e na Alexa. Ela sabia que eu estava engordando, que eu não estava fazendo exercício, e ela poderia ter me avisado. Essa casa conectada, esses devices dentro da casa do paciente, para a gente monitorar esse paciente o tempo todo sem fazer esforço, porque eu subo na balança, sei lá, uma vez por semana, não estou fazendo esforço, eu subo. Então é isso que o Cordioli falou mesmo, você tem que buscar informação dos pacientes sem ele fazer esforço, sem ter atrito. Quanto mais informação você tiver que ele não precisa fazer ativamente, mais você vai conseguir monitorar a vida dele e ajudar ele a chegar no caminho que você quer, que o médico indica. Isso está para acontecer? Isso é uma evolução? Você acredita que cada vez mais a nossa casa vai estar conectada para ajudar a gente a fazer uma medicina preditiva, preventiva, personalizada? Em quanto tempo essa evolução vai acontecer? Felipe, boa pergunta, viu? Pela BTMS, a BTMS, para quem não sabe, a Associação Brasileira de Ciência de Saúde, eu estou começando uma frente chamada Telesaúde de Estilo de Vida e Bem-Estar, já olhando para 2030, principalmente quando o Brasil será o sexto país mais idoso do mundo. E a telesaúde de estilo de vida e bem-estar, ele tem outro foco, redução de sinistros, né? E, inclusive, hoje, as operadoras de saúde estão tendo problemas funcionais, por quê? Estão tratando doença demais. Talvez aí eu abro o pensamento. Pouca gente tem trabalhado nessa área, que o que nós precisamos não é nem só prevenção de doenças e promoção de saúde, precisamos desenvolver um estilo de vida. E esse estilo de vida, ele envolve as casas conectadas, as casas inteligentes, tá? Principalmente até 2030, quando o 5G estará totalmente implantado no Brasil para cidades com mais de 30 mil habitantes. Então, é por isso que quando você começou a perguntar sobre inovação, não, temos que inovar. Temos que inovar o que é estilo de vida, o que é qualidade de vida. Nós não podemos falar sobre saúde 4.0 e nem medicina 4.0. 4.0 é hardware, é tecnologia, é inteligência artificial, robótica, entre outros. 5.0 é o mais conveniente, porque é um termo que foi criado no Japão, chama Sociedade 5.0, que é o chamado Sociedade pós-quarta Revolução Industrial, e é por isso que eu uso. O que é a saúde 5.0? O que é a saúde após a quarta Revolução Industrial, aonde a inteligência artificial e a robótica é o nosso dia a dia. E aí eu diria, nós teríamos as casas inteligentes conectadas, porque, inclusive, a saúde não vai estar vinculado mais exclusivamente a hospitais e a consultórios e clínica. Tá? O sistema de saúde vai estar vinculado com o terceiro setor, que é o chamado a casa das pessoas. E só para dizer, essa afirmação é de 2012, tá? 2012, uma semana antes, eu e a doutora Valesca temos lançado Hospitalar Digital Health, teve uma matéria na UOL, que até podem achar, e a entrevista e a pesquisa do Ernst Young já indicava
que o futuro são a casa das pessoas. Então, só para te responder, Felipe, primeiro, é inevitável que nós temos que avançar para as casas inteligentes, as casas conectadas, como uma estratégia de provimento amplo da saúde. Segundo, talvez os hospitais que querem entrar na área de telemedicina e telesaúde não devam mais olhar apenas para a teleconsulta. Talvez devam fazer duas estratégias. O chamado avaliação pré-admissional e o tele-home care pós-alta para evitar a reinternação. É a garantia da estabilidade clínica dentro da casa das pessoas. Então, eu acho, e é por isso que é preciso inovar processos, aonde está o verdadeiro valor, e os hospitais deveriam pensar, nesse caso, em se tornarem hubs de saúde na região, e aí as casas precisariam estar conectadas e inteligentes. E, por último, eu estou lançando uma ideia da chamada estações parametrizadas de telesaúde. Aquilo que eu vou fazer um reforço, não é cabine. O que eu conheço de cabine são cabines. Aqui eu estou falando estação de telesaúde com maca, ambiente tricâmera, sistemas padronizados para avaliação de equilíbrio, entre outros. E eu não tenho a menor dúvida que, além das casas inteligentes, até 2030, os condomínios residenciais, escritório ou outro, terão suas estações. E aí eu diria que nós estamos construindo, nesse caso, um ecossistema de saúde conectada. Tá? Então, a inteligência artificial que você falou, eu acho que cabe a um ponto. A automação, ela pode ser feita se você quer ser avisado, que nem um despertador, né? Você quer que o despertador toque para te avisar ou não? Ou você tem um personal care, onde a inteligência artificial te acompanha e um profissional toma as decisões. Aí nós temos que entrar no outro ponto. Ou você teve uma formação em autocuidado e é disciplinado, e você ativa o chamado monitoramento, porque você tem um condicionamento autocuidado, ou o sistema ele passa para alguém que está cuidando de você, e aí sim é um acompanhamento, mas aí você entrega para um profissional para te amparar e te acompanhar. Isso vão chamar de telemonitoramento, ou até vão chamar de personal e-care, tá? E eu prefiro chamar de telesaúde, de estilo de vida e bem-estar. Legal. Paulo, eu fico pensando o seguinte, eu tenho uma certa dificuldade aqui no Moinhos de fazer esses projetos, de estar na casa do paciente por dois motivos. Um, pelo custo ainda, né? É um custo alto para você colocar isso de uma maneira exponencial para a casa de todo mundo, mas principalmente pela interoperabilidade. É uma dificuldade enorme você fazer as coisas se conectarem. Normalmente eles têm software proprietário, só funciona com software, não conversa com o meu ERP, e aí não conversa com a minha plataforma de telemedicina, e aí eu viro aqui, eu tenho daqui a pouco 10 softwares para fazer um cuidado no paciente em casa, isso se torna inviável, né? E eu peguei aqui a Aline Cristina Regia Silva, ela bota assim: ser desenvolvedor de tecnologia em saúde é uma profissão que só é benquista fora do país. Eu sou, e quando olho meu currículo, que penso que é um profissional que estuda e pesquisa e não do campo, motivo que leva alguns a buscar oportunidades fora em outros segmentos, como aviação, por exemplo. Então, qual é a dificuldade enfrentada pelos desenvolvedores de dispositivos, de softwares médicos, que de fato a gente tem uma interoperabilidade, que de fato isso funcione de maneira fluida, porque só vai conseguir chegar nesse ponto que o Dr. Shao falou se isso acontecer. Porque se for cada um se conectando sem uma integração, isso não faz sentido nenhum, né? Como é que isso pode ser superado? O que você vê nessa área? Você vê solução para isso? Existe Nossa, uma luz podia no fim ser do uma túnel? pergunta mais fácil, não, Felipe? Antes de tentar responder, assim eu vou formulando melhor. Acho que tem 3 perguntas aqui da audiência que eu queria pegar, antes de responder, que estão relacionadas com a tua pergunta.
Primeiro, acho que a Aline mesmo também perguntou que o Brasil parece ser um país do Ctrl-C, Ctrl-V. Eu discordo, né? O Brasil, antes da pandemia, já tinha o maior programa de telemedicina no mundo, que foi o programa que o professor Chá, o Cordioli também eventualmente esteve envolvido, que é o Telesaúde Brasil Redes, fomentado pelo Ministério da Saúde, com todos os problemas que nós tivemos ao longo desses anos. Mas a gente já tinha uma experiência de mais de 15 anos na área de telemedicina. Tanto é que, quando chegou a telemedicina, a gente já tinha, no setor público, uma série de experiências, né? Então, não é verdade que o Brasil é só Ctrl-V, Ctrl-C. Em outras áreas, desse contexto da informática em saúde, da telemedicina, nós somos referência no mundo, né? Muitos países, muitas organizações pedem a colaboração e a participação do Brasil pelas suas experiências, pelo menos acadêmicas, tá? Então, eu discordo um pouquinho da visão da Aline, porque é um problema conjuntural, né? Primeiro, também respondendo aqui a Gabriela e o Túlio, logicamente, os devices vão ser, como o Chau falou, o Cordioli falou, muito importantes para o aprimoramento da saúde. O problema é que nós não temos uma infraestrutura para cuidar disso, né? Os dispositivos fornecem para os seus aplicativos, eles não estão no sistema de saúde. Aí eu queria também até voltar um pouquinho na colocação do Chau. E nós temos que pensar que nós temos um país, Brasil, não estamos a Belíngia, né? A Bélgica e a Índia que apita o Brasil, não é só a Bélgica, nós estamos na Índia. Ou seja, a gente tem que tomar cuidado um pouquinho quando a gente fala dessa questão da saúde digital, de a gente não amplificar os abismos que nós temos. É muito legal falar de casas conectadas, falar de estações, né, para fazer isso, mas elas não podem estar no condomínio, elas têm que estar na favela, elas têm que estar na comunidade. Nós temos um grande problema de saúde. E, apesar desse seminário ser promovido por uma associação de hospitais privados, os hospitais privados estão inseridos dentro desse contexto do Sistema Único de Saúde. Então, o grande desafio é como pegar esses avanços tecnológicos, notadamente hoje utilizado pela saúde suplementar, e envolver isso com políticas públicas dentro do Sistema Único de Saúde, com recursos, né, que sejam recorrentes, sejam importantes para que esse desenvolvimento possa chegar. Aí, já entrando um pouco na tua pergunta, talvez, antes da própria até interoperabilidade, a gente tem um problema crônico aqui no país, que é o problema da infraestrutura, tá certo? Para que isso chegue não aos centros urbanos, mas à periferia, às zonas rurais. Lógico que o 5G parece ser uma promessa, não pela sua capacidade de velocidade, baixo tempo de latência, mas porque há um elemento ali pervasivo e que vai permitir a incorporação de dispositivos. Mas é necessário que uma política pública olhe essa questão da ampliação da comunicação para resolver problemas de saúde também. E aí, né, olhando a saúde não como um mercado, né, mas como uma área tem muita seriedade, tem muita necessidade. Então, quando você começa a falar, e já respondendo a sua pergunta, a questão da interoperabilidade, esse é um problema crônico que a gente tem, que passa, eu acho, primeiro pelo processo de educação, como citou alguém aqui, de novo, tá certo? Porque se as pessoas que trabalham nessa área conhecem um pouco sobre boas práticas, elas acabam utilizando. Por exemplo, né, num mundo onde a gente tem um problema muito sério com segurança, a gente tem que já fazer projetos de desenvolvimento, né, de privacy by design, ou seja, a gente tem que incorporar critérios de privacidade, né, dentro do projeto do sistema, e não depois que o sistema está pronto. Então, isso é uma boa prática. Seguindo as boas práticas, a gente tem os normativos, a série de práticas que são normatizadas ou pela ISO, pela BNT, ou por outros órgãos de normalização que deveriam ser utilizadas. E, por último, é a instância da regulação, né, da regulamentação, aquilo que torna obrigatório determinadas práticas, para que a gente tenha segurança e qualidade na prestação de serviço. E é isso que está faltando, talvez, agora, né, esses três eixos: as pessoas serem educadas, as pessoas conhecerem as boas práticas e as pessoas trabalharem numa mesa para definir quais são as práticas que são obrigatórias, para que a gente tenha esta interoperabilidade.
que a gente faça com que os centenas de dispositivos, milhares de dispositivos, possam, de fato, estar dentro de um sistema, e esse sistema está dentro do SUS, nas plataformas do SUS, porque o paciente ele não está no hospital, o paciente tem uma jornada ao longo do sistema, ao longo da hierarquia, dos diversos níveis. E essa informação é do paciente, e não de um aplicativo, não de um device. Então, para isso acontecer, a gente tem que ter um nível de maturidade, e eu acho que nós temos que criar mais espaços colaborativos com diversos tipos de empresas, diversos tipos de atores, de entidades, para que a gente consiga criar esse arcabouço que vai permitir essa interoperabilidade, né? Nesse sentido de agregar informação para que, de fato, respondendo então uma das perguntas, esse conjunto de informações possa ser, de fato, utilizada para o bem do nosso paciente ou para o bem-estar do nosso cidadão. Legal. Vou pegar o gancho no que o Paulo falou, acho que vocês estão fazendo, tá me ajudando bastante aqui para pegar os ganchos. O Paulo falou na necessidade dessa tecnologia chegar para o Sistema Único de Saúde também, né? Eu trabalho numa instituição que tem vários projetos do PROAD, poderia citar aqui diversos, o oftalmo, por exemplo, que o Cordioli falou do equipamento dele, a gente implantou 8 consultórios remotos de oftalmologia aqui no Rio Grande do Sul, fez atendimento de pacientes, zerou a fila, entregou óculos, e naquela época eu era criticado porque o médico à distância fazia o diagnóstico e eu não podia enviar a prescrição, a receita do óculos, por exemplo, para o paciente direto. Eu tinha que enviar para o médico de família, para o médico de família chamar o paciente presencial para entregar a receita. Hoje o Cordioli vai lá em Las Vegas e a receita sai na mão dele de um aparelhinho, mas tudo bem. E a gente faz projetos com o Nordeste, o Cordioli fez, enquanto no Einstein, fez o Telenorte, que fez atendimento com os médicos especialistas aí para todos os cantos do Brasil, mostrando que também a gente consegue, unindo aí o governo com instituições privadas, levar essa telemedicina ou essa medicina, essa saúde digital, que eu acho que é o motivo mais nobre, vamos combinar, né, da saúde digital, o motivo mais nobre é levar uma assistência para quem precisa. Né? E aí a gente pode falar em preventivo, preditivo, personalizado, enfim, mas o mais nobre mesmo é para quem precisa dessa forma. Então, Cordioli, eu queria saber o seguinte, como é que a gente pode unir grandes empresas, grandes instituições de saúde, startups, fazer com que isso de fato aconteça? Já está acontecendo, tá? Mas a gente ampliar isso para acontecer ainda mais. E eu vou pegar um ponto aqui de uma pergunta do Romeu. E como é que esse, por exemplo, telemonitoramento ou esse avanço na saúde digital, ou e-health, como você quiser chamar, como é que ele não vai causar um exagero e ainda custar mais ainda para a estrutura de saúde do atual? Como é que a gente faz um value-based healthcare com a saúde digital, unindo grandes empresas, instituições, startups e governo? Tá, vamos lá. Primeiro, você sabe, e até, Paulo, você falou da conexão, etc., mas olha, eu acho que às vezes nós brasileiros, a gente tem aquela síndrome do vira-lata, né? A gente acha que aqui não tem nada, e é tudo difícil. Você sabia que tem um estudo do o TIC Domicílios, do cetic.br, 90% dos domicílios brasileiros têm internet, né? 90%. Mesmo que você não tenha internet na sua casa, naquela localidade que você tem uma torre, às vezes, de Wi-Fi que você pode usar. E eu estive, falando do projeto que você comentou, quando a gente começou a implantar o projeto, na época que eu tive a oportunidade de implantar o projeto lá na região norte, e a gente começou por cidades isoladas. E cidades isoladas, a definição de cidade isolada você só pode chegar de 3 formas nessa localidade. Ou você chega com helicóptero do exército, ou você chega de barco, ou você chega nascendo. Né? Mas lá tinha internet nesses locais, tinha internet. Todos os postos de saúde do Brasil têm conexão com a internet. Né? Então, você pode sim levar a saúde digital para todo o Brasil. E a gente tem coisas maravilhosas. Sem dúvida nenhuma, nós temos a maior experiência de teleespecialidades do mundo, o número de consultas realizadas, né? Nos projetos Teleespecialidades Região Norte, Nordeste, a Amazônia Conectada do professor Kleinaldo, da Faculdade de Medicina de Amazonas. O professor Schau participou desse projeto
A gente já fez coisas maravilhosas, né? E olha que interessante, a gente tem na mão a RNDS, que é uma plataforma, falando em interoperabilidade, né? Agora está na moda discutir interoperabilidade, e eu, particularmente, Felipe, eu acho tão fácil resolver a interoperabilidade. Sabe como? Fazer operabilidade. É motivo para uma outra discussão. É uma discussão tensa. Por que não operabilidade? Né? Aí isso é uma outra discussão depois. Por que inter? Por que não operabilidade? Mas é uma discussão que a gente pode ter depois. Mas a grande questão aí é que quando a gente quer fazer alguma coisa, isso eu aprendi em casa com meu pai. Né? Quando não dá para fazer isso, não dá para eu levar um tapa na orelha e falar, dá sim, se você quer, você faz. Meu, e a gente teve experiência de transmitir ecocardiograma bidimensional, um mapeamento a cores por Doppler fluxometria em tempo real, né, em CIDA, no PFE do Exército, em Auareté, usando banda KU, internet, só uma questão de configuração de serviço QoS, né? Ou seja, dá para fazer muita coisa com o que a gente tem. E aí a RNDS, para a gente ter a interoperabilidade, gente, a gente está com a faca e o queijo na mão. A arquitetura já está ali, é só questão de vontade de usar. E é tão legal isso, né? A questão da vacinação, da carteira de vacinação digital. Vou dar um exemplo, para a gente parar com esse complexo de vira-lata que a gente tem no Brasil. A gente tem muita coisa legal. Todos nós viajamos para cima e para baixo para vários eventos. E a gente era obrigado a mostrar a carteira de vacinação digital, etc. Não, e quando eu chegava, por mais uma vez, eu passava na alfândega americana, eu mostrava o aplicativo do governo brasileiro, também levava o impresso, mas, olha, vocês têm um aplicativo, não é assim? Cara, eles não têm lá nos Estados Unidos um aplicativo com a informação de todo mundo sobre vacina, né? Quase que eu falei suck it. Não falei porque eu ia ser preso, né? Quase que eu falei, suck it, eu tenho, você não tem. Então a gente tem muita coisa bacana aqui, né? E eu acho que, falando do telemonitoramento, agora indo para a pergunta do Romeu, né? O telemonitoramento, mais uma vez, Romeu, the problem is not the boy, is the toy. É como você parametriza o sistema e como que você mede desfecho. Quando você faz o telemonitoramento, e o professor Shaw foi muito feliz, não é um telemonitoramento de qualquer coisa para qualquer pessoa. Você coloca o paciente dentro de um contexto, né? E você usa o telemonitoramento, a gente tem muita evidência que você reduz reinternação, né? Você melhora, você diminui a necessidade de medicação. Então, o telemonitoramento, bem contextualizado e bem parametrizado, você diminui custo, né? Então, isso já está muito bem provado. Eu não tenho nenhum medo do telemonitoramento. E o Mobile eHealth, que é o uso de ferramentas digitais, usando aplicativos que a gente são aplicativos de consumo, que o paciente baixa na loja, ele mesmo configura, etc. Nos Estados Unidos, por exemplo, o Medicare, ele já paga o médico que olha dados de colhidos pelo aplicativo o Google Saúde ou o aplicativo Saúde da Apple, de monitoramento de alguns pacientes selecionados, olha o aplicativo de consumo mesmo, para o médico poder, por exemplo, para quem tem insuficiência cardíaca, regular se a frequência cardíaca do paciente está numa faixa ideal, né? Se ele não está fazendo taquicardia, que seria uma descompensação da sua frequência cardíaca, então para evitar a reinternação. Já existe sim um pouquinho de value-based care sendo aplicado, até número de passos, pacientes que chegam no número de passos, se não me engano, 90 nos Estados Unidos, você tem um desconto no convênio, se o paciente cumpre determinadas metas, então alguma coisa já está sendo ensaiada. Eu não vejo dessa forma, eu acho que o telemonitoramento bem usado, ele não estressa o sistema de saúde, pelo contrário, ele desestressa. E tem mais uma coisa, era tanta coisa para falar que foi debatido aqui. Eu acho que a questão da evolução, você sabe, professor Shaw, casa conectada, eu acho que a gente está falando do presente. Não é mais futuro, é o presente, gente, né? É que se você ainda não está conectado, você está vivendo o passado. Então, o presente já está aí, a gente já tem os dispositivos para fazer isso, prevenção de queda não, monitoramento de queda automático para casas de idosos, tem muita coisa que já é presente, já está aí, uma série de devices. Tem, por exemplo, gadgets que você pode fazer urine-análise em tempo real, na toalete do paciente. Então, tem muita coisa, casa conectada já está aí. Eu acho que o futuro é a saúde conjugada, né?
nós vamos, ao advento da nanotecnologia, não só o 5G, agora a nanotecnologia chegando com tudo, nós vamos ter implantes dentro de nós, o vestível de verdade, né? Vai ser um implantável, né? E eu tenho olhado muito para isso. Nós vamos ser monitorados em tempo real, não na nossa casa, como pessoa o tempo inteiro. Né? Eu acho que a grande evolução, professor, não é a casa conectada, é o ser humano conjugado, a saúde conjugada. Eu vejo isso de futuro, e aí, se me permitir uma pergunta, eu gostaria do nosso grande guru, professor Chao, poder falar disso, dessa coisa da você ter as tatuagens de grafeno, e essa coisa doida aí para frente. Bom, eu vou só colocar alguns pontos, já continuando pelo que o Paulo falou, e depois vou falar do Eduardo. Bom, só para lembrar, a Telesaúde nasceu no SUS. Então, aqueles que acham que SUS não tem condições estão equivocados e errados. Nós começamos a desenhar a Telesaúde em 2006, implantamos em 2007, tá? Então, ele é anterior a tudo. Isso é importante. Então, esse velho discurso que o SUS não implanta é um equívoco. O segundo, o Eduardo comentou com o Reinaldo Costa. Nós criamos, em 2004, o Polo de Telemedicina da Amazônia, e em 2006 nós criamos o primeiro polo de telemedicina na floresta tropical, nós, junto, UEA, FMI, USP, Embratel, Cisco, na cidade de Parintins. Então, vi dizer que não existe recurso tecnológico para conectividade é, novamente, um pensamento errado. Existe desde 2006. O que não existe hoje é uma estratégia política para definir os infoductos, que já vínhamos discutindo em 2010. Infoductos. Tá? Então, isso é importante nós lembrarmos. A outra coisa, o SUS exige novos pensamentos. Talvez as estações de telesaúde não devam estar nas comunidades, talvez devam estar nas escolas, saúde nas escolas, talvez devam estar nas unidades básicas de saúde, talvez nós devamos criar o conceito de agentes comunitários conectados durante as visitas, porque as pessoas mais humildes podem não ter conexão. Então, nós temos que criar duas correntes diferentes. A corrente do planejamento da distribuição para o SUS e a corrente para a saúde suplementar, particular. São estratégias diferentes, mas nós temos como universalizar. E é por isso que eu disse, inovar em processos, inovar em soluções. Né? O que o Eduardo falou também é um fato, tá? Eu só usei o futuro das casas conectadas, porque muita gente ainda acha que é algo futurista, mas o que ele falou está certo. Casas conectadas é hoje, né? Um Alexa não custa mais do que R$450 e assim por diante. Então, ele está inteiramente certo. O que nós precisamos trabalhar hoje é como transformar com que as casas conectadas tenham saúde conectada. Então, eu acho que nós temos vários processos que podem aumentar. Em 2017, já tinha um trabalho mostrando uma entrevista com 370 especialistas e outros, perguntando quais eram as tecnologias que seriam, digamos, que acrescentariam no desenvolvimento da sociedade como um todo. Primeiro, inteligência artificial, isso em 2017. Segundo, impressão 3D. Terceiro, telemedicina. Telemedicina e impressão 3D tinha uma diferença de 0,5%. Um tinha 60,5% e a telemedicina tinha 60%. Então, só para dizer que o que está acontecendo já era um olhar em 2017. Né? Então, e entre isto, eu acho que nós entramos na nova safra tecnológica, né? Que é a questão do grafeno. Para quem não está familiarizado com o que é grafeno, grafeno é uma camada atômica do grafite. É que descobriram que ele tem ação de supercondutividade, ele é altamente transparente e você pode desenhar circuitos elétricos e eletrônicos, assim como numa pastilha de silício. Então, o grafeno,
Ele passa a criar um outro patamar. E a outra, duas coisas. Grafeno, uma vez enrolado em tubo, é 100 vezes mais resistente que aço. E uma outra coisa, ele responde com mudança de comprimento e formato atômico por sistemas elétricos. Alguns estavam trabalhando com grafeno, produziu impressão 3D e poderia produzir, por exemplo, músculos artificiais por estímulo elétrico. Ele contrai e relaxa, contrai e relaxa. Imagine impressão 3D e grafeno para as roupas inteligentes, formando como se fosse um sistema, digamos, de exoesqueleto, tá? Tudo isso ele vem a crescer, assim como grafeno para biosensores, grafenos para dispositivos transparentes. Exemplo, óculos interativo com uma camada de grafeno, onde a realidade aumentada e a interatividade passa a ser cada vez mais comum. Aqui eu acho que nós estamos numa fase exponencial, e eu apenas diria, na minha percepção, 2019 até 2022 foi a fase da telemedicina regulamentada e responsável. Eu acho que nós terminamos isto em fim de 2022, quando foi aprovada e sancionada a lei. 2023 até 2026, eu acho que nós caminhamos para a telemedicina de precisão, telemedicina preditiva, telemedicina em rede, tá? E, então, esse é um segundo. E, provavelmente, de 2027 até 2030, vamos caminhar para a telemedicina exponencial, quando as tecnologias que nós chamamos de ponta, e vai ser o nosso dia a dia, né? E aí nós vamos ter que entrar com uma boa estratégia de saúde. Então, só reforçando, SUS é uma estratégia diferente. Saúde suplementar e particular é uma outra estratégia que você pode usar outros tipos tecnológicos. E que a casas conectadas, residências conectadas, será uma próxima fronteira para nós criarmos uma rede de saúde conectada. Tá? E vão ter que trabalhar nos conceitos de mini-hubs de saúde, e aí sim, vão ter que capacitar os profissionais. Tá? Eu até estava ouvindo o Eduardo falando, aí eu estava pensando, bom, a inteligência artificial é uma inteligência digital. O ser humano terá que ser a inteligência metacognitiva. Não é invenção minha, tá? A palavra metacognição foi criada em 1970. Então, o problema é que a nossa transformação social é para um outro ponto. Só queria fechar um ponto. Eduardo, você sabe que eu sou tão velho, e teve uma época que estava sendo aprovado o uso de calculadora nas escolas. E naquela época, eu ainda usava régua de cálculo nas escolas, e estavam querendo liberar o uso de calculadora nas escolas. E vários professores diziam, ridículo, a população vai ficar mais burra, idiota. Não saber fazer raiz cúbica na ponta do lápis ainda é aceitável, mas tem que aprender a fazer raiz quadrada na ponta do lápis. Eu não sei se esses educadores estavam certos, né? Eu estou achando que a calculadora, entrando, potencializou os alunos para outras habilidades. Talvez nós estejamos numa fronteira desse. A inteligência artificial está para as calculadoras na minha época, e pode ser que daqui a 10 anos, os novos profissionais serão metacognitivos e terão novas habilidades diferentes. Tá? Eu só estou colocando isso como uma provocação, mas certamente nós temos que acompanhar e modular e modelar. E eu não acho que muda. Só para dizer uma coisa. Quem gosta de brincar com ChatGPT, faça a pergunta. Como será o futuro dos médicos na sua existência? Aí vai dizer, tem que ter novas habilidades. Ética. E eu sou um algoritmo, e eu não tenho ética. Tem que saber se comunicar.
tem que ter empatia, tem que ter capacidade investigativa. Isto dito por uma inteligência artificial. Então, para aqueles que têm medo, se diz, não, que boa oportunidade que nós poderíamos desenvolver novas habilidades na área da saúde e que bom que nós tenhamos oportunidade de desenvolver um novo ecossistema. Obrigado, doutor Chau. Vocês três moram em... Fala, Paulo. Posso fazer um comentário só sobre a fala do Chau e do Cordioli, sobre essa questão da conectividade, tá? Apesar do Cordioli ter citado a pesquisa TIC Saúde, o próprio CGI, né, que eu sou suplente, tem discutido algumas questões aí sobre essa questão da interoperabilidade. Porque a gente viu isso na pandemia com relação à educação. Apesar dessa alta disponibilidade nos domicílios, há ainda uma dificuldade do uso da educação à distância pela limitação dos dispositivos, né? Não só a limitação de processamento, de armazenamento, mas também a limitação do pacote de dados, né? Se a gente pensar no volume de vídeo, às vezes os pacotes não são suficientes. Então, o conceito que o próprio CETIC tem trabalhado internacionalmente é o conceito de conectividade significativa. Não basta ter o dispositivo, não basta ter o acesso, é preciso ter uma banda adequada, um pacote de dados, vamos dizer assim, adequado. E mais do que isso, sistemas e o uso frequente desses sistemas para um determinado objetivo. Porque também ter acesso, mas a gente não saber usar, ficar só no Instagram, no TikTok, não é aquilo que a gente almeja, tá certo? Então, esse conceito, né, de conectividade é que ainda falta, principalmente no interior, né? Isso não depende só de uma conexão 5G, depende de uma outra política pública. Só para vocês terem uma ideia, e aí eu estou querendo trazer o debate para uma coisa assim, muito legal as ideias, né, a visão de futuro, a gente também tem que trabalhar com a realidade brasileira. E hoje, por exemplo, o FUST, o Chau falou muito bem, né? Quer dizer, colocar conectividade nas escolas, porque as escolas terão conectividade dentro dessa política nova de escolas conectadas, né? Fomentadas pelo FUST. Mas se vocês forem perceber, não existe nenhuma ação do FUST no outro bem público importante que é a saúde, né? Faltou na discussão dessa regulamentação do recurso do FUST a discussão também da inserção da saúde. Mas é lógico, eu concordo com o Chau, que existe uma forte relação entre saúde e educação, porque onde tem uma escola tem um posto de saúde, onde não tem um posto de saúde tem uma escola, e a gente poderia se beneficiar dessa conectividade significativa se a gente olhasse isso um ponto mais estruturante, um pouco mais formal. E aí, falando um pouquinho sobre também essa estruturação, respondendo algumas perguntas aqui que estão no chat, é muito importante a gente ter um olhar sobre os pilares dessa infraestrutura. Não sei se foi o Eduardo ou o Chau que citaram a questão da RNDS. A RNDS é uma materialização de uma parte, de uma infraestrutura, de um problema que precisamos conversar. Eu sugiro a todos, né, que se vocês olharem, a estratégia de saúde digital, que tem alguns pilares, desde o processo de governança, que passa um pouco essa questão de definir a interoperabilidade, né, e resolver alguns problemas, inclusive de investimento, né, ações de inovação, políticas de inovação, até problemas de formação de recursos humanos que são necessários para fazer tudo isso acontecer, né? E passa também, logicamente, pela questão de infraestrutura de comunicação. Então, se a gente não resolver esse pilar, essa base, para que a gente possa edificar, né, pavimentar o Sistema Único de Saúde, o qual, de novo, reforço, inclui a saúde suplementar, né? Fica muito difícil a gente ter esses avanços aí que o próprio Eduardo e o Chau falaram. E esse é um processo político, não é um processo apenas econômico, é um processo político, né? A gente tem várias ações hoje no governo que elas não dialogam, Ministério de Comunicações, Ministério de Ciência e Tecnologia, Ministério da Saúde, e a gente precisa ter sinergia, pelo menos no nível da União, para que a gente possa avançar nessa infraestrutura, aqui no centro mais alto, para que a gente possa edificar esses avanços aí que o Chau e o Eduardo comentaram, tá? Algumas discussões eu venho pensando, Chau, eu venho pensando na educação atual de fato, né? Um dia meu filho chegou em casa, o exercício de casa era procurar 3 palavras no dicionário, papel, dicionário, livro.
Aí eu falei, cara, não vou desmotivar, vou fazer, mas, assim, faz sentido? Né? Faz sentido ele, eu não sei a resposta, eu não estou dizendo que faz ou que não faz, só não sei. Faz sentido ele abrir um livro e procurar uma palavra no dicionário para ver o que significa lá? Talvez faça no modelo atual, mas será que o filho dele vai fazer isso? Não sei. E outra coisa é a unificação que o Paulo falou de vários ministérios, né? Eu acho que a saúde tem tanto a agregar em muitos outros. Eu estava num evento aqui no South Summit da FETransporte, FETransul, desculpa, e que me chamaram para falar sobre telemedicina no setor de transporte. Olha que riqueza a gente colocar cabines, por exemplo, de telemedicina ou algumas estradas conectadas em que esses caminhoneiros, ao invés de eles terem que se deslocar para hospitais, para postos de saúde, que eles possam realizar atendimentos onde eles estão. Olha quanto você ganha em logística, olha quanto você ganha em economia de gasolina, olha quanto você ganha em emissão de carbono. Já pensou que a telemedicina, você pode estar fazendo compensação de carbono, é um projeto que a gente está começando a fazer agora no Moinhos, compensação de carbono com gestão da telemedicina? Pensou nisso? Então, olha o mundo que a gente está tendo na nossa frente com a saúde digital e que a gente tem que explorar ainda mais. Eu vou caminhar para o final, vou fazer uma pergunta para vocês, o que vocês acham para o futuro, do futuro, mas eu vou responder o que o Dr. Shaw perguntou para o ChatGPT. O futuro dos médicos será marcado por grandes mudanças. Maior uso da inteligência artificial, ChatGPT. Maior uso da telemedicina, colaboração com robôs e tecnologias assistidas, maior foco na medicina preventiva, maior ênfase na comunicação e no relacionamento com o paciente. ChatGPT respondeu. E sobre o futuro da saúde, segundo o ChatGPT, eu dou minha versão segundo o ChatGPT, o futuro da saúde é emocionante e cheio de possibilidades. Algumas tendências que a gente falou: machine learning, inteligência artificial, telemedicina, medicina 4P, dispositivos médicos vestíveis e terapia genética. Então, passo a palavra para o Dr. Shaw, fala aí sobre o futuro da medicina, Dr. Shaw, por favor, para a gente. Então, olha, obrigado por ter consultado o ChatGPT e ter falado online, só para garantir que o que eu falei tinha convergência, né? Isso é muito importante, tá? Eu acho que nós temos toda a possibilidade de construir um novo patamar, que eu vou chamar de saúde conectada. O nosso futuro estará na telesaúde de estilo de vida e bem-estar, como um contrabalanço para a telemedicina e telesaúde, cuidados de doença. Se não quiserem chamar de telesaúde de estilo de vida, então vão chamar de telesaúde integrada de bem-estar. É fundamental que nós tenhamos esse novo pensamento. Uma sociedade muito doente não é uma sociedade produtiva. E ninguém gosta de ficar doente. Então, aí nós colocamos isso. E aí, a formação profissional tem que modificar. Tá? A formação profissional tem que abrir a mente, tem que ter novos olhares, porque nós vamos, sim, cada vez mais usando algumas tecnologias, né? Eu sempre brinco, na minha época, quando eu era ainda da idade de vocês, jovens, né? Se uma garota tivesse um atraso menstrual de 4 dias após uma relação sexual anterior, o que ela fazia? Marcava uma consulta, tipo com o Eduardo Cordioli, né? Eduardo Cordioli ia prescrever um exame para ver se tem gravidez. Hoje, o que faz? Corre até a farmácia e compra um kit. E esse kit já faz uma primeira triagem. Isso é só para mostrar, não é nenhuma questão se é o que é ou não é. É a nova sociedade. Então, eu acredito muito na saúde conectada, mas eu vou reforçar com as falas do Paulo e do Eduardo: não olhem apenas para a tecnologia, olhem para processos, olhem para o valor agregado, porque nós vamos fazer muito mais, e um dos nossos grandes objetivos será reduzir o sinistro, mas pela qualidade de vida, não é pelo custo. E, por último, temos que envolver a educação. Aí, as escolas, dentro desse processo, porque a melhor forma de formar um futuro cidadão que sabe se prevenir é quando ele é jovem. E aí, sim,
A saúde e a educação, eles vão junto. Professores são importantíssimos, tá? Eu tenho um trabalho em Santos desde 2015 e semana passada foi aprovado, foi publicar uma portaria interligando o projeto Jovem Doutor, que é Saúde nas Escolas, com a telesaúde, tá? Esse ano estamos com 820 alunos do ensino fundamental 2. Eu acho que nós temos que pensar em tudo isso, e aí sim nós teríamos uma telemedicina e telesaúde sustentável, eficiente, onde vamos reduzir desperdício, aumentar a eficiência e aumentar o acesso. Obrigado, Felipe. Cordioli, por favor, qual é o futuro da medicina do seu ponto de vista? E obrigado mais uma vez. Eu vejo o futuro até um futuro, eu vou colocar um futuro breve e um futuro médio, um futuro no longo prazo. Brevemente, eu acho que a gente vai resolver indo em direção à fala do Paulo, da conexão, da questão da literacia digital. Você tem a conexão, mas o cara não sabe usar, usa para outra coisa que não coisa produtiva. Mas nesse estudo, 50% dos brasileiros utilizam a internet para buscar informações de saúde, né? A maioria usa para ficar no Instagram, né? Mas 50% já está usando para buscar informações de saúde. Nesse sentido, no curto prazo, por exemplo, eu até fiz você pode usar ferramentas que estão aí na mão, gratuitas, Google Trends, e você começar a pesquisar algumas palavras-chave para você tentar achar áreas no Brasil que, por exemplo, estão procurando mais sobre dengue, né? E você fazer um esforço, direcionar um esforço para matar mosquito baseado em Google Trends. Está na mão, gente. E na questão da literacia digital, você, por exemplo, colocar cabines de atendimento em postos de saúde avançados, ou mesmo dentro de hospital, dentro do hospital, o cara foi para o hospital, tem uma cabine, mas eu já estou aqui. Mas você pode ter acesso àquele especialista que não está ali presencialmente. Hoje, um aluguel, cabine ou estação conectada, a semântica agora, imagine só, que você gaste 6, 7 mil reais por mês, 10 mil reais por mês para pagar aluguel de uma estação dessas. Mas se você evitar a transferência de 5 pacientes por mês de uma cidade para outra, você paga o custo disso. Então, eu vejo no futuro curto o uso dessas estações conectadas de saúde, ou cabines, que você pode derrubar a questão da literacia, né, digital, né? Você usa cabine justamente para quem não sabe usar, não está conectado, etc., em pontos de saúde. Isso no curto prazo, tá? No médio prazo, eu vejo a questão da evolução da inteligência artificial. A gente vai usar a inteligência artificial para ampliar nossa capacidade de atendimento. Por quê? Medicina é uma ciência convergente. Eu convirjo aquilo que eu aprendi, eu convirjo aquilo que eu estou extraindo do paciente na conversa, e eu uso a minha experiência daquilo que eu vi que dá certo, daquilo que deu errado. Ou seja, o médico experiente, a experiência do médico conta muito na tomada de decisão. Hoje eu vejo uma situação, por exemplo, dentro do grupo que hoje eu faço parte, nós temos mais de 100, eu tenho mais de 100 leitos de patologia obstétrica de alto risco. E eu preciso ajudar o pessoal que está de plantão a tomar a melhor decisão. Mas é impossível eu conseguir ver os 100 casos todos os dias. Mas se eu tivesse, dentro do prontuário eletrônico, alguma inteligência que me apontasse os casos de maior alto risco, para eu poder, proativamente, sem depender do cara que está do lado, às vezes ele tomar decisão, porque ele pode estar ocupado com outras coisas, vendo a alta de um paciente ali, enquanto não chegou no outro leito lá, eu posso ser alertado, o sistema alertar, prontuário eletrônico, né? E olha, Eduardo, você que é a decisão maior da obstetrícia aqui, não porque você é o melhor, mas porque você está mais experiente hoje, porque você já passou por várias situações, você poder usar melhor, convergir melhor, né? Você a poder usar a sua energia melhor, você vai conseguir chegar a mais pessoas, justamente você vai conseguir levar a sua experiência a mais pessoas. Então, a inteligência artificial pode ajudar a esse funil, a funilar melhor, justamente qual a atenção, colocar o paciente certo para o médico certo. Né? O professor Shaw sempre falou isso. Então, eu vejo, no médio prazo, a inteligência artificial podendo ganhar produtividade, além disso, agregando a ferramenta. Né? Quando a gente está conversando com o paciente, né, o melhor médico não é aquele que tira a melhor nota. Porque falam assim, a inteligência artificial ganhou 10, o médico ganhou 8,5 na prova da Ordem dos Médicos Americanos. Aí fica todo mundo achando que... Não, gente, o melhor médico nunca foi aquele que ganhou a melhor nota. Nunca foi. O melhor médico é aquele que consegue extrair a verdade do paciente.
né? Porque a anamnese ainda é a ferramenta mais poderosa da medicina. E a extração da verdade, ela pode ser auxiliada com inteligência artificial. No que a gente está conversando, você pode ter ferramenta de captação de voz, ela vai analisando o texto, palavra-chave. Olha, pergunte sobre isso também. Ela vai te ajudar a extrair melhor. Então, ela vai ampliar a minha capacidade humana. E eu acho que a inteligência artificial, talvez aí no longo prazo, vai ajudar a eu entender, nós humanos nos conhecermos melhor. Talvez ela amplie a nossa capacidade de nos entendermos, de a gente entender, afinal, o que é inteligência humana, porque ela vai fazer atividades que são robotizadas e vai liberar minha criatividade, né? Que acho que é a grande beleza da inteligência humana é aquela inteligência não lógica, né? É quando você é justamente essa criação, né? Criação. Então, eu vejo dessa forma, tá? Poderia ficar falando mais, mas eu acho que acabou o tempo e eu quero ouvir o Paulo também. Desculpa, gente. Paulo, um prazer enorme te ouvir também. Queria ouvir aí quais são as suas perspectivas aí para o futuro da saúde digital. Bom, primeiro, só aqui de novo agradecer aí a ANAP, aí o Felipe pelo gentil convite à SBIS, a Sociedade Brasileira de Informática e Saúde, a gente poder participar. Eu só reforço aqui a importância, né, dessas três instituições dentro desse contexto, né, de revolução. Acho que a gente tem que trabalhar mais junto, a SBIS, a BTMS e a SDB. Nós temos feito isso, procurado fazer isso, mas acho que a gente tem que fazer mais. Eu acho que esse aqui é um exemplo, né, de quando três sociedades se reúnem, o nível de debate fica bem elevado. Queria só responder mais uma pergunta que está aqui no chat, em respeito à audiência. Foi uma pergunta sobre o problema dos hackers com os dispositivos. De fato, a maior atuação de hackers hoje no contexto é na área de saúde. E não precisa ser esses grandes dispositivos. A gente pode falar assim, de uma bomba de fusão. Nós temos problemas muito sérios relatados na literatura, fora a questão de sequestro, né, de dados. Então, a área de saúde é a área mais visada e cada vez mais cedo. Então, se a gente não utilizar novas práticas de design já na solução, nós vamos ter isso, é o lado ruim do exponencial, né? O nível de insegurança que a gente vai ter na área de saúde, mas a gente tem que começar a trabalhar sobre isso também. A minha visão de futuro é uma visão presente. Basicamente, comentando o que o Shaw e o Cordioli falaram, é a formação de recursos humanos hoje, porque leva um certo tempo para que esses recursos humanos estejam no mercado preparados para esses cenários, né, tão bem falados aí pelo Shaw e pelo Eduardo. Então, nós temos que começar a investir hoje nas graduações, principalmente, como disse alguém, nós estamos ainda com a academia na situação analógica, e é verdade, a gente tem que ter formadores capacitados na área de saúde digital para que eles possam realmente estimular e fazer o uso adequado durante as suas aulas, durante suas práticas, do uso da tecnologia digital. Então, é o cachorro correndo atrás do rabo. Como é que a gente começa a romper esse ciclo? Existem algumas iniciativas do Shaw, do Cordioli, da RNP, da SBIS. Coloquei aqui no chat uma ação da SBIS com relação a competências. Não é ainda um currículo, mas é uma forma de ajudar as universidades, os órgãos, a tentar dizer o que eu preciso ensinar. E não é ensinar IA, não é ensinar telemedicina, não é ensinar tecnologia, é ensinar coisas básicas de competência para o uso dessas tecnologias. E, lógico, que vão ter aqueles que serão desenvolvedores que terão que amplificar esses conhecimentos, habilidades e atitudes numa outra direção. Então, o futuro, para mim, hoje é a educação no momento que a gente precisa ser transformador. Então, muito obrigado. Prazer estar com o Shaw, prazer estar com o Eduardo, o Cordioli e o Felipe Cabral. Então, muito obrigado a todos. Dou por encerrado aqui. Obrigado a todos os nossos participantes também que nos assistiram. Foi um prazer estar aqui com vocês. Obrigado, gente.